Gente, então, muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Saudade é de vocês, por mais que a gente não esteja se encontrando, né, presencialmente. A gente fica com saudade, né, da nossa interação aí de semana em semana. Espero que todo mundo esteja bem, né? Como a gente estava falando aqui, sei que realmente não tem sido fácil, né, para ninguém, né? Trabalho, correria, entrar, atenção, concentração na faculdade. Mas enfim, a gente vai vencendo. Tem um versículo que fala que, né, Salmos 23:1, que o Senhor é nosso pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos deixar esse versículo aí com vocês, que vocês saibam que nada o Senhor vai deixar faltar pra gente, né? Que a gente possa depositar nossa confiança nele. O Senhor é suficiente aí nas nossas vidas. E por mais que esteja sendo complicado, esteja sendo faltando tempo, faltando tudo, nada vai faltar porque ele está no controle. Gente, vamos lá, espero que esteja tudo bem. Então, com vocês, vamos lá começar a nossa aula. Eu só queria aproveitar, eu vou desenvolvendo a matéria aqui, eu faço uma reforço que a gente viu no final da aula passada. Seguinte, gente, como a gente pode ver no Código de Processo Civil, até projetado aqui para vocês, o sistema processual, né, o método processual de solução de conflitos, ele busca justamente essa pacificação social, né, busca que os conflitos sejam solucionados e que haja paz e ordem entre as partes. O Código de Processo Civil, e aí só retomando um raciocínio da nossa aula anterior, ele tem, obviamente, como objetivo e finalidade principal a utilização dos meios processuais, da utilização do processo. Mas o Código de Processo Civil, ele também possibilita, e mais do que isso, ele incentiva que sejam usados outros meios, outras formas de solução de conflitos. E é o que está aqui no artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Fala o seguinte: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Esse dispositivo aqui no nosso Código de Processo Civil, no artigo 3º, parágrafo 3º, trata dos métodos de soluções alternativas de conflitos. E aí eu só queria retomar nosso raciocínio aula passada. Aula passada, quando a gente falou dos meios de solução de conflitos, existem três formas, né, genéricas, existem três grandes formas. Existe a autotutela, que é uma, existe a autocomposição e existe a heterocomposição. Então, como meio de solução de conflitos, existem três maneiras, ou existem três formas. Existe a autotutela, existe a autocomposição e existe a heterocomposição. O que seria a autotutela? Quando a gente fala autotutela, auto é própria, né? Auto é própria. Então, autotutela seria tutela própria, seria proteção própria. Quando a gente fala autotutela, é a solução de conflitos feita automaticamente pela própria parte. Principalmente a autotutela é marcada pelo uso da própria força, tá? Então a autotutela seria a resolução de conflitos pela própria parte, do seu próprio jeito, principalmente utilizando a força, tá? O uso da força e da violência era uma característica marcante na utilização da autotutela, em que as partes utilizavam a força para tentar fazer o quê? Impor os seus interesses sobre outros. Tem até um doutrinador que eu gosto muito, que é o Renato Montanz, que ele fala que a autotutela é justamente a prevalência de um interesse de uma parte em detrimento das outras. Então a autotutela era o que historicamente a gente conhece como, por exemplo, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então você furtou alguma coisa minha, eu vou furtar alguma coisa sua. Você, por exemplo, me agrediu, me bateu, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou te bater, eu vou te agredir. Você pegou o meu carro,
sem me consultar, eu vou pegar o seu carro sem te consultar. Ou seja, a autotutela era marcada principalmente pela utilização da força pelas partes, em que a própria parte, ou seja, autotutelava-se, ou seja, em que a parte ela realizava uma tutela dela mesma, sem buscar ou sem procurar ninguém para ajudar. Ela mesma dava o seu jeito. A autotutela, ela não existe mais no ordenamento jurídico como regra, mas existem alguns resquícios dela. Por exemplo, defesa da propriedade. Né? Quando há invasão de uma propriedade, nós temos resquício da autotutela em que a própria parte, ou seja, a própria dona da propriedade, ela pode reagir. No caso de propriedades normais, por exemplo, uma pessoa entra na sua casa, o que você pode fazer? Né? Dentro dos meios proporcionais. Você pode atuar em legítima defesa. Né? Você pode atuar em legítima defesa para repelir aquela agressão. E, no caso também de uma pessoa que tem uma fazenda, por exemplo, e esteja acontecendo o chamado esbulho possessório, imagina que um grupo de pessoas ou um movimento sem terra esteja entrando na fazenda adentro e invadindo aquela fazenda. A pessoa ela pode utilizar os meios necessários para defender a sua posse e a sua propriedade. Então a autotutela, como regra, ela não está mais presente no ordenamento jurídico, mas ela tem resquícios, tá, de utilização em algumas situações, principalmente no que diz respeito à defesa de propriedade. Beleza. Segunda situação, ou segundo grande meio de solução de conflitos que nós temos, é a chamada autocomposição, tá? O que é a autocomposição? Quando a gente fala de composição, acredito que você já deve ter ouvido essa expressão, as partes tentaram fazer a composição civil dos danos. Vocês já ouviram essa expressão? Composição civil dos danos? Ou composição dos danos? Vocês já ouviram essa expressão? Gente, tudo bem? Tamara, você dormiu? Ou você tá acordada? Você deu uma descansada ou você tá acordada ainda? Dormi não, tô aqui. Tô aqui. Então tá beleza. Vocês já ouviram essa expressão composição civil dos danos ou composição dos danos? Vocês já ouviram essa expressão? Nunca viu essa expressão? Não, então beleza. Bom vocês falarem que nunca ouviu. Essa expressão vocês vão poder usar, vocês vão ouvir ou no civil ou no penal. Quando a gente fala compor os danos, é fazer um acordo, tá? Compor os danos significa fazer um acordo, significa estabelecer algum tipo de diálogo entre as partes, em que as partes acordem juntas. E quando eu falo acordar junto, não é as partes acordarem no outro dia de manhã juntas, falar oi amor, não. Acordar juntas é realizar um acordo juntas, fazer algum tipo de transação juntas. Então quando a gente fala composição dos danos, principalmente aqui trazendo para o processo, composição civil dos danos, a gente está falando das partes se reunirem e comporem juntas. O que é comporem juntas? Conversar, trocar ideia, dialogar e a partir desse diálogo fazer um acordo. Vou dar um exemplo para vocês que é muito comum, muito comum. Acidente de trânsito. Imagina que eu, Léo, estou dirigindo em determinado dia. Vamos supor que eu, atrasado, tenho que chegar rápido na faculdade, ultrapasso um sinal vermelho e bato no carro do Yuri. E, enfim, o Yuri acaba tendo um prejuízo, eu acabo danificando o carro dele. Beleza. Chama, né, polícia e tudo mais, faz todos os procedimentos necessários. O Yuri, ele entra com processo contra mim, buscando o quê? Buscando a reparação desses danos. E aí só explicando para vocês na prática, tá? Quando tem um acidente de trânsito, quando uma parte é prejudicada no seu veículo, o que ela tem que fazer nessa reparação de danos? Ela tem que juntar pelo menos 3 orçamentos. Tá? Ela tem que juntar pelo menos 3 orçamentos. Então, um orçamento numa oficina, um orçamento em outra oficina, um orçamento em outra oficina. E o menor orçamento é o, digamos assim, responsável, ou vai ficar
naquele preço daquele menor orçamento para a parte pagar. Então, a vítima, tá, no caso de acidente de trânsito, é responsável por anexar os três documentos, né, os 3 orçamentos. E eu, que no caso fui o causador do acidente, vou ter que pagar conforme o menor orçamento. Beleza. O que todo juiz, gente, todo juiz faz, até mesmo na audiência? Primeiro, a gente sabe, e aí eu só queria que vocês soubessem. Todo mundo... Vocês já participaram de audiência? Eu falo não necessariamente trabalhando, mas assim, assistindo. A Nayane falou que sim. O que eu queria que vocês soubessem? É algo que a gente vai... A Paulinha falou que não, beleza. É algo que a gente vai falar mais pra frente, a Luriana falou que não. Mas deixa eu só falar pra vocês. No processo, tá? E aí vamos colocar... Vamos com o processo de modo geral, tá, gente? Processo civil, processo criminal, processo trabalhista. Vamos colocar as 3 maiores frentes. Necessariamente, em busca dessa solução de conflitos, o que acontece? A parte entra com processo. O juiz vai e marca audiência, tá? O juiz marca audiência, a vara lá do juiz marca audiência. Inicialmente a gente tem uma audiência de conciliação. Então, no processo, nós temos 2 audiências, tá? No processo, nós temos 2 audiências. Primeira, uma audiência de conciliação, tá? Primeiro, uma audiência de conciliação. E segundo, uma audiência de instrução e julgamento. Necessariamente, tá, gente? Necessariamente. Tem algumas exceções no caso do processo trabalhista, em que o juiz marca audiência una, mas aí eu vou explicar o seguinte. Deixa eu só fazer um contexto aqui para vocês. Existe a possibilidade, tá? E aí, só para poder explicar, de um juiz marcar uma audiência una ou de uma audiência dúplice, de uma audiência repartida. O que seria uma audiência una? Seria uma única audiência em que o juiz vai tentar fazer a conciliação e vai realizar a produção de provas. E aí, quando eu falo produção de provas, tá, gente? Eu falo o quê? Ouvir testemunhas. Tá? Eu falo ouvir testemunhas e, excepcionalmente, quando o juiz abre e as partes querem fazer algum tipo de alegação oral. Às vezes acontece isso na audiência trabalhista, tá? O juiz marca audiência una. Ou seja, primeiro, na mesma audiência, as partes chegam, o juiz tenta uma conciliação, partes, vocês querem fazer alguma composição, vocês querem entrar num acordo. Se não, as partes não entrarem em um acordo, o juiz caminha para instrução e julgamento. Agora, como regra, de modo geral, principalmente na esfera civil, vamos colocar aqui, quem trabalha na área, foi estabelecido, tá, gente, o chamado SEJUSC, tá? Foi estabelecido o SEJUSC. Até isso em segmento da resolução 125 do CNJ, que estabelece a situação, ou institucionaliza a questão da mediação e da conciliação. No processo civil, existe necessariamente 2 audiências, tá? 2 audiências. Isso vale tanto para o juizado, tá? Tanto um procedimento sumaríssimo, quanto um procedimento ordinário. E aí vamos colocar aqui no processo comum, no procedimento ordinário, para ficar mais fácil. No procedimento comum existem 2 audiências. Vai ter a data da audiência, vai ter uma primeira audiência, que vai ser uma audiência só para conciliação, E vai ter um conciliador lá, não vai ter nem o juiz. As partes vão chegar, vai ter um conciliador, e o que o conciliador vai tentar? Vai tentar com que as partes cheguem num denominador comum. Vai tentar com que as partes possam uma ceder daqui, uma ceder dali, e elas cheguem num acordo. E essa audiência de conciliação serve só para isso, para ter conciliação. As partes podem se conciliar ou podem não se conciliar. Nessa audiência de conciliação não se trata ou não se fala do conteúdo do processo. Trata apenas da possibilidade das partes se resolverem antes de entrar no julgamento. Essa necessariamente é a primeira audiência, uma audiência de conciliação. E quem faz isso no processo civil é o chamado SEJUSC, Centro Judiciário Solução de Conflitos, tá? Não havendo conciliação, é marcada uma chamada AIJ, uma audiência de instrução e julgamento,
em que vão ser produzidas provas e, necessariamente, o juiz vai proferir ali o julgamento. O que eu queria falar para vocês? Quando a gente fala de composição dos danos, a gente está falando justamente das partes tentarem se conciliar. Composição dos danos é reunir as partes para que elas dialoguem, para que elas conversem, para que elas tentem chegar num acordo, as próprias partes. E é isso que eu queria falar, que era composição civil dos danos. Isso também tem no processo penal, tá? Isso também tem no processo penal. Vamos lá. Voltando. Na chamada autocomposição, por isso que é autocomposição, é um diálogo, é um acordo entre as partes. A autocomposição ela é marcada pelo diálogo, pela conversa, pela composição entre as partes, em que as partes elas buscam um acordo. Só que nessa autocomposição, as partes resolvem os litígios entre elas, ou seja, as próprias partes solucionam os conflitos, mas elas têm ajuda de outras pessoas. Elas têm ajuda de um intermediador. E aí pode ser um conciliador, tá? Pode ser um conciliador ou pode ser um mediador. Ou seja, pode existir a conciliação ou pode existir a mediação. Aqui no parágrafo 3º, fala a conciliação e a mediação. Qual que é a diferença entre a conciliação e a mediação? Tanto a conciliação quanto a mediação são formas de autocomposição dos conflitos, em que as próprias partes resolvem os seus próprios conflitos. A diferença é que, na mediação, o mediador ele não tem autonomia para propor nenhum tipo de solução de conflitos. O mediador não pode chegar para as partes e falar o seguinte: gente, vamos fazer isso? Não, o mediador é como se ele fosse um termômetro das partes. Ele tem que só buscar as partes ficar em equilíbrio. Ou seja, o mediador ele não tem tanta autonomia para estipular um tipo de alternativa para as partes. E normalmente, tá? Normalmente esse mediador é uma pessoa conhecida das partes. Beleza. Já o conciliador, tá? E aí a conciliação, e aí só um detalhe. A mediação ela acontece principalmente, tá, nos casos de família, tá? A mediação normalmente ela acontece nos casos de família. Já o conciliador, na conciliação, o conciliador é uma pessoa estranha às partes, que as partes não conhecem, tá? Sendo que esse conciliador ele tem autonomia para expressar ou para indicar uma alternativa para a solução daqueles conflitos. Beleza. E por último nós temos a heterocomposição. O que é a heterocomposição? Autocomposição é as próprias partes, né, resolvendo o conflito. Heterocomposição, hétero vem do grego, diferente. A heterocomposição, as partes elas abrem mão de solucionar os conflitos. As partes reconhecem que elas não conseguem solucionar os conflitos e elas dão esse conflito, ou elas fornecem esse conflito, elas entregam esse conflito para ser resolvido por terceiro. Terceiro este que vem substituir a parte. No caso, na heterocomposição, o Estado ele substitui as partes na resolução dos conflitos. Por isso que é chamado de heterocomposição. Quem resolve o conflito, quem compõe o conflito não é as partes, é o Estado. Essa é a heterocomposição. Em relação à heterocomposição, nós temos duas formas. Nós temos a jurisdição, que nós vamos falar hoje, e nós temos também a arbitragem, que nós vamos falar um pouquinho. Beleza? Em relação a essas formas de solução de conflitos, deu para entender? Deu para ficar claro? Retomando o que a gente viu a aula passada. Não, então beleza, então. Vamos continuar, então. Seguinte, gente. Dentro do processo civil, e aqui eu só queria ver alguns artigos com vocês, só para a gente poder observar algo que a gente já viu. A gente viu aqui no parágrafo 1º que o processo civil necessariamente ele ele é orientado de acordo com os valores da Constituição Federal, né? O processo civil, ele necessariamente, ele é direcionado, ele é fundamentado com base nos princípios relativos à Constituição Federal.
Só que existem também algumas normas que são inerentes ao próprio processo. Existem algumas normas que são próprias do processo civil. O artigo 1º, ele vai tratar dessa situação em que a Constituição Federal ela é vista como diretriz das normas processuais. Já o artigo 2º começa a tratar de normas específicas do processo civil. E a gente vai começar a tratar especificamente dessas normas fundamentais de aplicação ao processo civil. Beleza? Então, vamos começar aqui no artigo 2º e mais especificamente vamos começar aqui em relação aos princípios que norteiam o processo civil, especificamente nos princípios processuais. E aí só lembrar para vocês, a primeira aula nós tratamos dos princípios constitucionais do processo, nós tratamos dos princípios que estão previstos na Constituição e regem o processo. Agora nós vamos tratar das normas processuais, especificamente no Código de Processo Civil, beleza? Então vamos lá. O artigo 1º a gente já bem falou, não vamos repetir de novo. As normas processuais, elas têm como base, como fundamento, e elas devem ser aplicadas conforme e segundo a Constituição Federal, beleza? Que é a nossa norma suprema. Agora vamos falar sobre o artigo 2º do novo Código de Processo Civil. O artigo 2º trata do princípio da inércia, ou também chamado de impulso oficial, tá? Na verdade não é nem ou, né? Na verdade é e. Então o artigo 2º fala sobre o princípio da inércia e impulso oficial. Vamos lá. O que diz o artigo 2º? Diz assim: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Então perceba, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Esse é um artigo muito importante para a gente perceber o seguinte. A gente vai falar de jurisdição mais para frente, acredito que na aula de hoje a gente ainda vai fazer uma introdução. Mas o que é importante a gente perceber? Quando a gente fala da jurisdição, e aí eu queria que vocês, para falar de modo mais simplista, queria que vocês entendessem poder judiciário, tá? A jurisdição e o poder judiciário, ele é inerte. O que significa falar que o poder judiciário ou a jurisdição, ele é inerte? Eu estou falando que o poder judiciário, ele fica parado. Ele permanece inerte, ele permanece, tá, desligado, enquanto não há manifestação das partes. Repetindo, o poder judiciário, a jurisdição, ela é inerte, e esse princípio da inércia indica que o poder judiciário, ele fica lá esperando, ele fica lá aguardando, ele fica lá paradinho, até que alguma parte movimente ele, até que alguma parte provoque o poder judiciário. O que o princípio da inércia significa, gente? Significa que a jurisdição, ela não vai se iniciar de ofício. Ela não vai se iniciar automaticamente. O poder judiciário, ele não vai começar um processo sozinho. Imagina o seguinte, gente. Imagina a situação que eu falei. Eu furo um sinal e bato no carro do Yuri. Aconteceu um acidente de trânsito. Vocês acham que um juiz da cidade, ele vai entrar com processo pelo Yuri? Vai falar o seguinte: ó, aconteceu um acidente de trânsito, eu vou entrar com processo aqui pro Léo pagar pro Yuri. Vocês acham que um juiz faz isso? Ou imagina num caso criminal. Enfim, não vou colocar o caso criminal porque não seria propriamente o judiciário, né? Seria o MP, mas para não gerar nenhum tipo de divergência aqui. Mas em tratando de processo civil, percebam, o poder judiciário, ele fica parado, ele fica esperando a provocação das partes. Imagina que, vamos supor aqui que uma mãe, ela quer pensão do pai, tá? Ela quer pensão para que o pai pague os filhos. Vocês acham que algum juiz vai entrar com processo pela mãe? Ou imagina uma situação, um casal quer divorciar e eles estão brigando direto. Vocês acham que o juiz vai falar: nossa, eu não aguento mais esse casal brigando, eu vou entrar com processo para eles? Ou
Imagina a seguinte situação, vamos supor que uma empresa está com um contrato em relação a outra empresa e esse contrato está muito abusivo. Vocês acham que o juiz, representando o Poder Judiciário, ele vai entrar com uma ação para tentar anular esse contrato? Ou vocês acham que é necessário que as partes elas provoquem o Poder Judiciário? É necessário que as partes elas busquem a ação do Poder Judiciário. Percebam o seguinte, gente, quando a gente fala de princípio da inércia da jurisdição, significa justamente o seguinte, vou fazer uma... como fala aqui? Vou fazer uma simulação aqui só para ficar claro. É mais ou menos o seguinte. Imagina que vocês querem vir aqui em casa, tá? Imagina que vocês querem vir aqui em casa me conhecer é ótimo. Imagina que vocês querem vir aqui em casa me fazer uma visita e conhecer meu filho, que até hoje vocês não conheceram, né, gente? Sacanagem vocês. Meu filho nasceu, tá com 4 meses, vocês nunca conheceram ele. Sacanagem. Mas enfim, imagina que vocês querem vir aqui em casa. Pergunto, para eu atender vocês, vocês têm ou não que tocar a campainha? Ou vocês têm ou não que pelo menos bater no portão, falar assim, ô de casa? Tem. Quando alguém quer, quando alguém busca uma demanda, ou quando alguém busca, algo, normalmente essa parte ela corre atrás. Ninguém vai chegar para ela e vai realizar esse provimento. E no Poder Judiciário não é diferente. O Poder Judiciário, como regra geral, ele é inerte. O Poder Judiciário, como regra geral, ele fica parado. O Poder Judiciário, como regra geral, ele fica desligado. Ele fica lá aguardando. Ele fica aguardando o quê? Justamente a provocação das partes. O Poder Judiciário, para ele agir, a jurisdição para ela aparecer, ela tem que ser provocada. O Poder Judiciário ele tem que ser provocado. Ele tem que ser contactado para ele agir. Vocês nunca vão ver o Poder Judiciário automaticamente, melhor dizendo, de ofício, tomando posição sobre algo. Principalmente aqui falando, processualmente a nível civil. Então, para o Poder Judiciário agir, as partes elas têm que bater na porta do Poder Judiciário, elas têm que tocar a campanha do Poder Judiciário. Como que elas fazem isso? Entrando com processo. O Poder Judiciário só vai poder ser movimentado pelas partes se as partes entrarem com o processo. Se as partes buscarem essa solução de conflitos. E a partir do momento que as partes entram com o processo, aí o Poder Judiciário toma conhecimento e aí ele pode tomar as medidas dele. Beleza? Então, primeiramente, a primeira parte do princípio da inércia, é necessário que vocês saibam que o Poder Judiciário, ele necessariamente, ele é inerte. Ele fica parado, ele fica aguardando, ele fica esperando o quê? A provocação das partes. É necessário que as partes provoquem o judiciário. E só a partir da provocação das partes que o Poder Judiciário vai poder agir. Beleza. Agora, o que é importante saber? A partir do momento que as partes provocam o judiciário, surge o chamado princípio do impulso oficial. O que é o princípio ali do impulso oficial? O judiciário, ele é inerte, beleza. Agora, a partir do momento que ele é provocado, ele realiza o desenvolvimento do processo. Quando o judiciário ele é acionado, aí sim o judiciário começa a realizar o desenvolvimento do processo e começa a realizar todos os trâmites legais para esse processo seguir. Percebam, quando a parte ela entra com o processo, ela protocola o processo lá no Projude, por exemplo, o que acontece? E aí só fazer uma simulação aqui de novo. Percebam, se o advogado ele não entra com processo no Projude, ninguém vai entrar para ele. Ninguém vai marcar o número de... Ninguém vai marcar a audiência, ninguém vai dar desenvolvimento no processo se a parte não provocar o Poder Judiciário, se a parte ela não exercer o chamado direito de ação. Agora, a partir do momento que o advogado vai lá, protocola o processo, o que acontece automaticamente? Data da audiência e horário da audiência. Ou seja, é uma linha tênue entre a provocação e o desenvolvimento do processo. A partir do momento que o advogado ele entra com o processo no Poder Judiciário, começa o impulso oficial. O que é esse impulso oficial? É o Poder Judiciário oficialmente tomando conta do processo
gerindo, administrando aquele processo e desenvolvendo aquele processo. Ou seja, quem já tiver tido a oportunidade de acompanhar um advogado protocolando o processo, pode ver. A partir do momento que protocolou o processo, passou a chavinha lá, o token, na mesma hora, marca a data da audiência e o horário da audiência. E a partir daí você pode acompanhar o processo. Você acompanha os despachos do juiz, você acompanha qualquer outro documento que tenha sido juntado. Então, o princípio da inércia e impulso oficial significa justamente isso. O judiciário, ele é inerte, tá? Ou seja, sem movimento, né? Inércia. Precisa necessariamente ser provocado pelas partes, precisa ser acionado pelas partes, sendo que a partir do momento que ele é acionado, a partir do momento que ele é provocado, começa o impulso oficial, começa o desenvolvimento oficial do processo em que o Poder Judiciário vai tomando as medidas necessárias para que o processo ele continue e cumpra a sua finalidade. Percebam, aqui no parágrafo 2º, tá aqui, salvo as exceções previstas em lei. Existem algumas exceções no que tange a esse princípio da inércia e impulso oficial, mas vocês vão ver mais para frente, porque são mais, né, trazendo o Código de Processo Civil em espécie essas normas processuais. Mas basicamente existem exceções, por exemplo, quando existe um juiz incompetente, tá? Quando existe um juiz incompetente, o próprio juiz pode alegar a sua incompetência, tá? Falar que ele não é o juiz responsável pelo processo. O próprio juiz, né, de forma, né, de ofício, ele pode declarar sua incompetência e remeter o processo para outro. Seria uma exceção ali ao princípio da inércia. Quando você tem demanda repetitiva, né? Quando você tem já várias causas nesse mesmo sentido, o próprio juiz pode instaurar um incidente de demandas repetitivas. Isso seria uma exceção ao princípio da inércia. Ou seja, o próprio juiz, né, o próprio judiciário, ele agindo, né, de ofício sem ser provocado. E em relação a esse princípio do impulso oficial, existem exceções em relação às partes, quando as partes elas dispõem sobre o próprio procedimento. A gente vai ver que as partes, conforme o princípio da cooperação, elas podem renunciar aos prazos. Então, nesse caso, quando as partes elas atuam no processo, renunciando o prazo, por exemplo, esse princípio do impulso oficial ele fica limitado, porque seriam as partes atuando no desenvolvimento do processo, mas são exceções. Como regra geral, o Poder Judiciário e a jurisdição ela é inerte e, uma vez provocado, o Poder Judiciário ele dá impulso oficial no processo. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos falar agora sobre o artigo 3º. Tá? O artigo 3º tá aqui. A gente já falou dele um pouquinho, mas só revisar. Aqui no artigo 3º fala: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. O que seria esse artigo 3º que fala não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito? Isso daí é traduzido pelo chamado princípio da ação, tá? Princípio da ação, ou direito de ação. Isso também na Constituição está previsto lá no artigo 5º, inciso 35. O que diz esse direito de ação, né, digamos assim? O direito de ação é o direito que qualquer pessoa tem de provocar o Poder Judiciário. O direito de ação é um direito fundamental em que qualquer pessoa ela pode acionar o Poder Judiciário buscando a sua demanda. Então, quando a gente fala em direito de ação, a gente fala justamente o direito que uma pessoa tem de acionar o Poder Judiciário. Direito de ação é o direito que uma pessoa ela tem de provocar o Poder Judiciário. Sendo que esse direito de ação, ele se traduz também pela impossibilidade que o Judiciário tem de negar ou de excluir a apreciação do poder... trata da impossibilidade que a lei tem de excluir da apreciação do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito.
Nenhuma lei, tá? Nenhuma lei pode impedir o acesso de uma pessoa ao judiciário. Nenhuma lei pode vir e excluir da apreciação do Poder Judiciário determinada demanda. Seja qualquer situação, alimentos, trânsito, danos morais, enfim. O judiciário, ele necessariamente ele tem que ficar aberto à apreciação judicial das demandas da coletividade. Ou seja, a todas as pessoas é conferido o direito de ação, a todas as pessoas é conferido o direito de acesso ao judiciário, justamente para tentar solucionar os seus conflitos a que tenham interesse. Seja através de uma lesão efetivamente a um bem jurídico, seja através de uma ameaça à lesão de um bem jurídico, tá? Então esse artigo 3º trata justamente do direito de ação e também, e aí os seus parágrafos aqui tratam da possibilidade de solução de conflitos, né? Meio de solução de conflitos. Percebam, o parágrafo 1º trata da permissão para arbitragem, tá? Falando que a gente vai ver mais para frente. A gente fala o parágrafo 1º que é permitida a arbitragem na forma da lei, né? A possibilidade de escolha de um árbitro para decidir determinadas questões. O parágrafo 2º fala que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Que a solução consensual, existem duas formas de solução de conflitos, tá, gente? Meio litigioso e meio consensual. Litigioso, né, através de briga, através de desacordo. É quando não há acordo entre as partes. Solução consensual é quando as partes consensualmente, ou seja, pacificamente, elas chegam no acordo. Ou seja, sempre vai se buscar ou sempre vai se priorizar a solução consensual dos conflitos. Só vai para o litigioso se não tiver outro jeito. Por isso que há essa primeira audiência de conciliação no procedimento comum ordinário, para tentar sempre o meio consensual. Ou seja, o meio litigioso vai ser exceção, só se não tiver outra forma. E parágrafo 3º fala justamente desses meios alternativos aqui de solução de conflitos. Né? A conciliação e mediação ela deve ser indicada sempre, né, pelas partes e pelos serventuários de justiça. Né? Então, sempre no processo, dou até um exemplo para vocês, eu atuava um pouco na área trabalhista. Na audiência trabalhista, era toda hora o juiz falando, gente, vocês não querem tentar um acordo? Isso sem ser na audiência de conciliação, tá, gente? Sem ser na audiência de conciliação. Na própria audiência de instrução e julgamento. Na própria audiência de instrução e julgamento. No próprio julgamento. O juiz chegava, partes, né? Doutores, vocês não querem chegar num ponto em comum? Doutor, será que não dá para ceder aqui? Doutor, será que... Vamos tentar fazer o seguinte? Até o juiz fazia proposta no direito de trabalho. Doutor, será que não dá para fazer assim? Assina a carteira dele e paga tanto. Ou até mesmo depois de ouvir as testemunhas. Gente, esse processo está caminhando desse jeito. Por que a gente não tenta fazer um acordo? Ou seja, essa proposta de solução consensual dos conflitos, ela pode ser feita a qualquer tempo. Isso eu queria deixar claro para vocês. Essa solução consensual dos conflitos, essa possibilidade das partes se conciliarem, pode ser feita a qualquer tempo, inclusive durante o processo, tá? Então, essa solução consensual dos conflitos não precisa ser somente antes do processo começar. Pode ser durante o processo e a qualquer momento. E ela é incentivada, tá? Ela é incentivada pelas partes, juízes, promotores, enfim, sempre buscando essa solução consensual aí de conflitos. Vamos lá. Vamos continuar aqui, vamos falar aqui do artigo 4º. O artigo 4º aqui fala sobre o chamado princípio da efetividade, tá? O artigo 4º fala sobre o chamado princípio da efetividade. O que é esse princípio da efetividade? Vamos lá, o artigo 4º diz assim, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Pois bem, seguinte, a gente percebe que quando uma parte ela provoca o judiciário, ou seja, quando há o direito de ação e a parte ela aciona o judiciário, ela quer o quê? Ela quer efetividade naquele seu processo. Ela não quer que aquele seu processo seja um processo, por exemplo, lento,
ela não quer que seja um processo moroso, ela, por exemplo, não quer que seja um processo que não atenda à sua finalidade. Todo mundo, né, gente? Todo mundo, quando entra com processo, quer que o processo solucione aquele conflito. Quando uma parte ela entra com processo no Poder Judiciário, ela quer que aquele processo sirva como meio para tentar justamente resolver aquela demanda. Ou seja, ela vai ao Poder Judiciário buscando uma tutela que seja útil e uma tutela que seja satisfativa. O que é uma tutela satisfativa? Uma tutela que visa satisfazer a demanda da parte, uma tutela que visa satisfazer as pretensões das partes. Beleza. Então, o que acontece muitas vezes? Tamarinha, acordou, Mei? Tamarinha, desligou a luz agora? Preparou já para dormir? Oi, professor. Preparou para dormir já? Não, Não? o que atenta? Não, então tá beleza então. Vamos lá. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina, vamos colocar aqui, imagina que tem uma mulher grávida, tá? Imagina que tem uma mulher grávida e ela quer realizar, vamos supor que existe, né, tem uma mulher grávida e ela tem um plano de saúde. Um plano de saúde X. Vamos supor que no dia do parto, né, no dia do parto, ela peça o plano de saúde, né, peça lá pro plano de saúde cobrir, passa a carteirinha lá pro plano de saúde cobrir. Eles falam que a carteirinha dela não tá passando. Fala que a carteirinha dela não tá passando. Fala que, por exemplo, não teve... por exemplo, vamos supor que falaram que o plano dela tava na carência, tá? Vamos falar que o plano dela tava na carência, falam que teve algum problema com o plano dela. O que acontece? A pessoa tem que pagar do bolso dela o parto, mesmo tendo plano de saúde. A pessoa vai e entra com processo, tá? A pessoa vai e entra com processo. Vamos supor que ela até ganhe a indenização por danos morais. Mas não adianta só a indenização por danos morais. A indenização por danos morais ela não vai satisfazer, tá, o pleito daquela pessoa, da mulher que estava grávida. O que ela queria realmente era o plano de saúde. O que ela queria era o plano de saúde. Então perceba, não adianta um processo, ele, né, digamos assim, ele dá uma resposta para a parte, mas que não seja a solução satisfativa dela. Não adianta, por exemplo, a parte ganhar uma indenização, no caso, por exemplo, vamos colocar aqui outra situação. Vamos supor que, isso tem demais, né, gente? Vamos supor que tem celular, meu celular é da Claro. Vamos supor que eu queira cancelar a minha conta. Ligo para Claro uma vez, ligo duas, ligo três, ligo quatro, ligo 10 vezes. Não consigo cancelar de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ligo lá, o pessoal só me trata mal. O que eu faço? Entro com uma ação para quê? Para cancelar a conta, né? Rescindir o contrato e indenização por danos morais. Não adianta eu só ganhar o danos morais se não cancelar a minha conta. Ou seja, o processo ele tem que atender integralmente o pleito das partes. Ele tem que atender integralmente a demanda das partes. Ou seja, o processo ele deve buscar a solução integral do mérito. Não adianta um processo que soluciona apenas parte do pedido. Não que o juiz tenha que conceder todo o pedido, tá, gente? Mas o processo ele tem que contemplar, né, e tem que buscar a solução integral do mérito e não parte dele. Esse princípio da efetividade, ele busca, né, três situações. Ele busca o tempo razoável do processo, tá? Tá previsto lá no artigo 5º também, que a gente viu, artigo 5º, 78. O processo ele tem que seguir um tempo razoável de duração, né, um tempo compatível com o caso concreto. O processo não pode nem deve, tá, demorar demais, ser moroso demais. Apesar que a gente vê que isso é teoria, né? Infelizmente os processos hoje demoram demais. Deve acontecer e deve-se buscar uma solução integral do mérito. Vou separar um artigo aqui para vocês, artigo 485.
Rapidão. Ó, o artigo 485 mostra, ó. O juiz não resolverá o mérito quando... Artigo 487. Haverá resolução de mérito quando deve sempre se buscar, tá? Deve sempre se buscar essa solução integral do mérito. Deve sempre se buscar e deve sempre se priorizar que o mérito integralmente seja resolvido. Não se deve buscar uma sentença vazia. Deve se buscar a solução do conflito de maneira objetiva. E também o princípio da efetividade mostra, né, ou expõe que deve haver uma atividade satisfativa, ou seja, deve-se buscar, tá, uma tutela que visa, de alguma maneira, satisfazer os interesses das partes. Deve-se buscar uma tutela que seja efetiva para as partes, se amoldando ao desejo, à demanda ali das partes. Beleza, vamos lá. Próximo princípio aqui que a gente vai ver é o princípio chamado, e esse daqui é bastante importante, que é o chamado princípio da boa-fé e cooperação. Isso daqui está no artigo 5º. Primeiro vamos falar aqui do princípio da boa-fé, né? E depois a gente fala aqui do artigo 6º. Então vamos lá. Artigo 5º e artigo 6º falam sobre o princípio da boa-fé e da cooperação. Artigo 5º fala especificamente do princípio da boa-fé. Artigo 6º fala sobre o princípio da cooperação. Artigo 5º diz assim, ó gente. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Beleza. O que seria boa-fé? O que vocês entendem por boa-fé, gente? Vocês já ouviram essa expressão? Se vocês já ouviram, o que vocês entendem por boa-fé? Gente? Seria aquela pessoa que ela não tem, vamos dizer assim, né, malícia, ela não quer o mal, né? Ela não está agindo com maldade, ela não está entrando com uma ação simplesmente por entrar. Ela quer resolver algo que ela sabe que é certo, né? Um exemplo, a posse, né? A posse de boa-fé, ela é bem vista numa ação civil, porque a pessoa ela tá lá, não porque ela não agiu ela não foi, como eu posso explicar, ela não teve agressividade para entrar naquela terra, ela não, né, chegou armada, ela simplesmente chegou lá de boa-fé, né, não sabendo, talvez, que aquela propriedade era de alguém, né, que estava... Então, a boa-fé que é considerado, né? Isso aí, Mandinha. A Ju falou agir de forma correta, sem maldade. O Yuri falou boa intenção. Deixa eu até perguntar pra vocês, pra gente desenvolver isso melhor. Como que uma pessoa agiria com má-fé processual? Como que uma pessoa, né, o contrário de boa-fé, obviamente, seria má-fé. Como que uma pessoa, ela agiria de má-fé processual? Como que uma pessoa agiria com má-fé dentro do processo? Vocês entenderam a pergunta? Um processo visando receber mais do que devia. Mas você fala em que sentido, Yurão? A pessoa pedir mais? Porque pedir, ela pode pedir. O juiz que vai tentar decidir quanto que ela vai ganhar. Né? A pessoa pedir, ela pode pedir quanto que ela quiser. O juiz que vai decidir quanto que ela vai ganhar. Você fala em que sentido? Não, eu falo o seguinte. Imagina o seguinte, ô Yurão. Vamos supor que... Vamos supor que a gente briga, a gente discute tudo mais. Eu vou e começo a te injuriar. Te xingo. Você pode entrar com... Você vai e entra com processo contra mim. É indenização por dano moral. Você pode pedir 100 mil, se você quiser, de indenização por dano moral? Pode. Se você quiser, você pode. Agora, quem que vai decidir se você tem direito a isso ou não é o juiz. Agora, pedir, a parte pode pedir quanto que ela quiser. Não seria especificamente uma má-fé.
Alguém consegue pensar numa situação de má-fé processual, gente, em que a pessoa atua com má-fé no processo? Alguém? Então vamos lá. Vamos situações aqui. A Ju falou, produção de provas ilícitas. Uma pessoa, gente, assinar um documento, fazer assinatura por outra parte. Ou uma pessoa falsificar o documento. Isso é agir ou não de má fé? É. Se uma pessoa assina... Vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu... vamos colocar aqui... Vamos supor que eu faço um contrato com... Vamos supor que eu faço um contrato com uma autoescola. Beleza? Faço um contrato com uma autoescola. E lá eles estabelecem o seguinte. Não, vamos colocar aqui outro exemplo que fica melhor aqui. Banco. Banco é mestre nisso. Principalmente com pessoa mais idosa. Vamos supor que uma pessoa mais idosa, ela te procura e ela fala o seguinte, olha, todo mês na minha conta o banco tá me cobrando um seguro que eu não sei da onde. Mas você como advogado, você pergunta, mas que seguro? Eu também não sei. Todo mês é R$100 de um suposto seguro. Todo mês já me cobraram 10 vezes. Aí você pergunta, você assinou algum contrato? Não assinou nenhum contrato, não. Beleza, você entra com o processo, o que o banco faz? Anexa um contrato com a suposta assinatura da pessoa. Sendo que ela nunca assinou aquele contrato. Sendo que ela nunca assinou naquele contrato. O que acontece nesse caso, gente? O banco está atuando de má fé. Ele está forjando uma assinatura. Ele está produzindo um documento que não é verídico. Nesse caso, ele está atuando de má fé. Existe um princípio, e aí só complementar esse princípio da boa-fé, que significa o seguinte, princípio da vedação, calma aí, vedação do benefício. Vedação do benefício à própria torpeza. Esse princípio da boa-fé, ele é complementado por esse daqui que eu tô falando para vocês, tá, gente? Vedação do benefício à própria torpeza. O que é vedação do benefício à própria torpeza? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Ninguém pode se beneficiar da sua própria ilegalidade. Ninguém pode se beneficiar da sua ilicitude. Ninguém pode se beneficiar das suas maracutaias. Porque todo mundo tem que agir segundo a boa-fé. Então vamos supor o seguinte, outra situação de má-fé aqui da parte. O que acontece demais, gente, no processo? Imagina que você entra com um processo, o juiz já te deu ganho de causa, tá? Já te deu o ganho de causa. Já tá tudo decidido, não tem nem mais o que mudar no processo. O que a outra parte começa a fazer? Recorre. Parece até funk, né? Recorre. A parte começa a recorrer somente com intenção protelatória. A parte começa a entrar com recurso, para quê? Somente para ganhar tempo, tá? A parte começa a... Para ganhar tempo não, perdão, porque ganhar tempo não tem problema. A parte começa a entrar com recurso somente para protelar o processo, somente para fazer com que o processo enrole mais. Começa a recorrer somente para deixar o processo mais tardio. Ou seja, ela está recorrendo, ela está entrando com recurso manifestamente protelatório. Inclusive, tem previsão até de multa para quem entra com recurso manifestamente protelatório. Exemplo, o juiz deu uma sentença, ganho de causa aí para você, vamos colocar aí, um processo simples aí, processo consumidor. A parte vai entrar com o quê? Embargo de declaração. Pedindo explicação do juiz da sentença. O juiz vai explicar, a parte entra com o quê? Embargo de declaração. Para quê? Para o juiz explicar de novo. O juiz explica, embargo de declaração. A parte está entrando com embargo somente para adiar o processo. A parte está entrando com embargo somente para retardar o processo. Nesse caso, é um recurso protelatório. Nesse caso, a parte está atuando com má fé. Ou vamos supor outra situação. Oi?
Oi, Tati. Ah, não era o que fez, não. É porque eu senti o microfone ligado aqui. Pode continuar aí. Foi mal. Como é que é? É que eu senti o microfone ligado. Ah, não, tô tranquilo então. Outra situação aqui, gente. Vamos supor que eu e a Ju somos advogados de partes contrárias. Eu chego pra Ju. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Vamos supor que o processo está todo inclinado para a Ju ganhar. Ela tem todos os documentos necessários e o processo está super bem instruído para ela. Eu vou e falo assim, doutora, faz o seguinte, velho, vamos fazer um acordo. A Ju fala assim, doutor, mas esse processo aqui, vou dar um exemplo para vocês que acontece muito, tá? Vamos supor que o cliente da Ju teve o nome dele negativado, indevidamente, tá? Negativação indevida. Isso daí, gente, hoje no juizado é o que é quase certeza, vamos colocar que certeza que dá ganho de causa, né? Então tem juiz que termina 8 mil, 10 mil, enfim. Chega na audiência, eu sabendo, né, que a Ju tende a ganhar muito mais, eu falo assim, doutora, vamos fazer um acordo. A Ju fala, mas de quando, doutor? Eu falo, 4 mil, doutora. Aí a Ju fala, mas 4 mil, doutor? Nossa, a sentença da doutora X ou do doutor fulano é muito mais que isso. Não, mas fala o seguinte, eu te pago essa semana. Te pago essa semana. Aí a Ju pensa o seguinte, pô, beleza, eu posso ganhar mais com a sentença, mas vai demorar mais. Ele tá me oferecendo essa semana. Vou aceitar. O que eu faço? Né, a gente faz o acordo, eu vou e não pago para ela. Eu vou e não pago para ela. Começo a agir com má fé. Então, o que esse princípio da boa-fé ele expõe? As partes, tá, gente? Elas têm que participar do processo, elas devem agir com boa-fé. Agir com boa-fé significa agir com honestidade, significa agir com lealdade, significa agir com integridade. E aí, enfim, não quero entrar no mérito. Vocês já tiveram direito civil? Vocês já tiveram direito civil? Vocês já viram a diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva? Vocês já viram, gente? Vocês já viram a diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva? Vocês lembram a diferença entre boa-fé objetiva? Ah, tá. A Ju e o Vitão falou não. Beleza, vou só explicar aqui mais ou menos aqui então para vocês. O que seria boa-fé, tá? Objetiva. O que seria boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva é um padrão de comportamento, tá? A boa-fé objetiva é um padrão de comportamento, é a lealdade jurídica. Ou seja, é o que as partes têm que manter em todas as fases do processo. Então esse artigo aqui que a gente está vendo, o artigo 5º, ele está tratando da boa-fé objetiva, tá? Tá tratando da boa-fé objetiva. Então, queria que vocês soubessem, boa-fé objetiva necessariamente é um padrão de comportamento, é a lealdade jurídica, tá? Deixa eu permitir aqui a pessoa entrar. A forma como que a pessoa deve se portar durante todo o processo. Esse artigo aqui que a gente está vendo, ele contempla a boa-fé objetiva. Agora, a boa-fé subjetiva, tá? A boa-fé subjetiva é aquela que deve ser analisada a intenção do agente, no caso concreto. Quando a gente fala de boa-fé subjetiva, a gente está falando da intenção do agente, da vontade do agente, em uma situação concreta, em um caso concreto, ou seja, em determinada situação. Então, quando a gente fala desse princípio da boa-fé, queria que vocês tivessem a noção que aí está falando sobre a boa-fé objetiva, que durante todo o processo a parte deve ter um padrão de comportamento. Durante todo o processo a parte tem que buscar ter uma lealdade, uma integridade jurídica. Ela tem que ter um padrão de comportamento íntegro, beleza? Já a boa-fé subjetiva,
é a intenção do agente, é a vontade do agente que é verificada em cada situação, em cada caso concreto, beleza? Vamos continuar aqui. Agora vamos para o artigo 6º. O artigo 6º aqui fala... Calma aí. Deixa eu sair aqui. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Esse princípio aqui é importantíssimo, tá, gente? Porque trata do princípio da cooperação. O que é o princípio da cooperação? As partes, elas devem cooperar, ou seja, cooperar, elas devem operar juntas para que o processo ele possa ter uma solução do conflito em tempo razoável e de maneira efetiva. Então, quando a gente fala de princípio da cooperação, a gente está falando que as partes elas devem operar juntas. As partes devem atuar juntas. Não atuar juntas, tá? Ou seja, no mesmo polo. A gente fala atuar juntas, ou seja, buscando as partes, tá? Todas as partes, um objetivo comum para o processo. Para que o processo não demore, para que o processo não atrase, para que o processo ele possa ter uma efetividade. Esse princípio da cooperação está aqui, ó. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Quando a gente fala de todos os sujeitos do processo, a gente está falando de quem, gente? Autor, réu, juiz, MP, tá? Promotor. A gente está falando de todas as pessoas que atuam dentro de um processo. As partes, gente, quando elas buscam cooperar, não é uma cooperação apenas com outra parte, é uma cooperação com o processo. Esse princípio da cooperação busca determinar justamente a atuação das partes para que o processo possa atingir e alcançar o seu fim. Então vou dar um exemplo que é muito comum, enfim, muito comum não, né? Que nessa quarentena ficou muito fácil de perceber. Normalmente, as audiências, o que acontecia com as audiências? Elas eram presenciais. Só que em razão da pandemia, né, em razão da quarentena, não está dando mais para fazer. O que os juízes eles começaram a fazer? Videoconferência. E as partes, buscando cooperar com o processo, o que elas podem e devem fazer? Beleza, vamos fazer por videoconferência. Eu faço daqui, você faz daí. Quando as partes cedem e buscam fazer audiência por videoconferência, elas estão cooperando e atuando juntas para quê? Para que o processo possa atingir a sua finalidade. Para que o processo ele possa buscar e atingir o seu fim. Outra situação aqui, vamos colocar aqui nesse sentido aqui de princípio da cooperação. Advogado atrasa para audiência. O que o outro advogado vai fazer? Não, vamos esperar 2 minutinhos. Vamos esperar 2 minutinhos para ver se a gente acaba logo com isso. O que o advogado está fazendo? Cooperando com o processo. Quando a gente fala desse princípio da cooperação, a gente está falando de uma atuação das partes para que o processo ele possa alcançar a sua finalidade da melhor maneira. Outro exemplo também, gente, teve audiência, o advogado pega o celular e liga para o outro. Pede o número do doutor. Doutor, tudo bem? Deixa eu falar pro senhor. Sabe aquela situação? Tem como você resolver isso para mim? Se você resolver, se você fizer o depósito, eu entrego o bem. Pronto. Solucionou o processo. Através do quê? Através da cooperação dos agentes. Através da cooperação dos sujeitos processuais. Ou seja, o que é o princípio da cooperação? O princípio que indica que os sujeitos processuais eles devem buscar atuar conjuntamente com uma finalidade que é a solução do processo. Eles devem buscar atuar da forma como que o processo possa alcançar a sua finalidade e possa, né, alcançar o seu objetivo. Esse princípio da cooperação ele exige uma participação de todas as partes, tá? Exige uma participação de todos os sujeitos processuais. Vou dar um exemplo aqui para vocês que aconteceu em Anápolis, né, quando eu advogava aqui. Tinha uma juíza daqui, era a melhor juíza daqui, doutora Dayana, segundo juizado.
Que ela falou pra gente? Para agilizar o processo, o que ela fez? Ela pediu para os advogados citarem as partes. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um processo contra a Claro. Ao invés de a citação ser feita pelo juizado, ser feita pelo Poder Judiciário, o próprio advogado pegar um AR, imprime lá a petição inicial, coloca dentro da carta e manda pelo correio para a parte. O que ela estava tentando? Agilizar. Ela estava tentando agilizar, fazer com que os próprios advogados citassem as partes, sem precisar movimentar, né, a escrivania e tudo mais, sem, como fala, sobrecarregar o judiciário. Teve advogados que não quiseram fazer isso. Teve advogados que falaram assim, não, isso daí não é trabalho meu, eu sou advogado, não tenho que fazer isso. Mas teve muitos que acharam melhor, eu particularmente não vi problema nenhum. Fez isso para quê? Princípio da cooperação. Vamos agilizar, vamos fazer as audiências mais rápidas. O que ela fez também aqui, uma juíza que às vezes alguém tem alguma experiência aí de Goianésia, quem trabalha na área. Normalmente tinha as audiências, duas, né? Audiência de conciliação e audiência de instrução e julgamento. O que tem juiz que está fazendo? Vamos fazer una. Ao invés de fazer audiência de conciliação e de instrução e julgamento, vamos concentrar na mesma audiência. Vamos fazer uma audiência una. Faz a primeira parte de conciliação, 5 minutinhos. Não deu conciliação, a gente passa para instrução. Pronto. O que é isso? Princípio da cooperação. As partes, os sujeitos processuais, eles estão atuando em busca da solução do processo. Estão atuando em busca, tá, do processo atingir o seu fim. Até perguntar, vocês conseguem visualizar, gente, uma situação de princípio da cooperação processual? Vocês conseguem imaginar uma situação de princípio da cooperação? Quem trabalha na área ou quem não trabalha na área, vocês conseguem perceber uma situação de princípio da cooperação das partes? Alguém? Não? Não, então tá beleza. Vamos pensar aqui outra situação aqui que podemos fazer aqui. Oitiva de testemunha, tá? Oitiva de testemunha. Vamos supor que as testemunhas de uma parte ainda não chegaram. Outra parte pode falar assim, não, coloca na minha frente, ouve as suas testemunhas primeiro, para agilizar o processo. Coloca essa testemunha para ser ouvida na frente da outra. O juiz fala, não, coloca essa testemunha para ser ouvida na frente da outra. Vou dar um exemplo para você. Eu já vi, gente, audiência trabalhista, juiz fazendo 2 audiências ao mesmo tempo. O juiz separou uma parte da mesa para umas partes e a outra parte para o restante, né, das outras partes. Então, uma parte da mesa, o juiz começou primeiro e falou assim, ó, vê se vocês fazem um acordo aí. E na segunda, o juiz começou a instruir. Tava fazendo as 2 audiências juntas. Para quê? Princípio da cooperação. Percebam, o juiz estava atuando e as partes estavam atuando. Autor e advogado de defesa, advogado do autor e advogado da defesa, estava atuando todo mundo junto. Para quê? Agilizar. Imagina, a pauta de audiência tá cheia, tá? Alguma parte não chegou. Não, vem a próxima aí, a gente vai agilizando aqui. Enfim, princípio da cooperação. As partes agindo e atuando da melhor maneira para que o processo possa ser solucionado, para que o processo possa conseguir alcançar o seu objetivo, possa conseguir alcançar a sua finalidade. Beleza? Vamos lá. Artigo 7º aqui. O artigo 7º vai falar sobre o princípio da igualdade ou isonomia, tá, entre as partes. Vamos lá. Artigo 7º diz aqui: é assegurar das partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então vamos lá. É assegurar das partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Basicamente, esse princípio da igualdade,
A gente sabe que na Constituição esse princípio é tratado como princípio da isonomia, né? Que todas as partes são iguais perante a lei, todas as pessoas, né, são iguais perante a lei. O que diz esse princípio da igualdade entre as partes? Diz justamente que dentro de um processo, tá, nenhuma parte é melhor ou maior do que outra. Dentro de um processo, todas as partes são iguais, principalmente no que tange a direitos, tá? Principalmente no que tange a direitos. Obviamente, cada parte ela tem um dever, mais especificamente em relação ao ônus, né? Cada parte tem um ônus, cada parte tem um dever, mas principalmente cada parte tem direitos iguais, tá? Tem direito de se expressar, tem direito de se manifestar no processo, tem direito de, enfim, atravessar uma petição, tem direito a, por exemplo, falar com o juiz. Ou seja, as partes elas devem ser tratadas de maneira igual. Não deve haver nenhuma distinção entre as partes. Não deve haver tratamento igual porque é autor ou porque é réu. Não, todas as partes devem ser tratadas de maneira igual. Deve haver um mesmo tratamento dispensado entre as partes, tá? As partes devem ter as mesmas oportunidades dentro de um processo, né? Principalmente oportunidade no que tange a falar dentro do processo. As partes devem ter oportunidade de contrapor a outra parte, ou seja, oferecer contraditório entre aquilo que foi alegado ou exposto pela outra parte, e elas têm direito, dentro do processo, elas têm direitos iguais, ou seja, não pode haver nenhum tipo de discriminação em relação às partes. Obviamente, e aí, enfim, isso é mais matéria constitucional, existem dois tipos de igualdades. Existe a chamada igualdade formal e existe a questão da igualdade material. O que é a igualdade material? Esqueci agora o princípio do Aristóteles. Como é que é, gente? Esqueci agora o negócio. Então você pode... deve-se tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida das suas desigualdades. A igualdade material é aquela que necessita de determinadas medidas para que as partes possam ser equiparadas. Então, por exemplo, pessoas que já tenham mais idade, pessoas que, por exemplo, estejam doentes, com uma doença terminal. Essas pessoas, elas têm algumas preferências dentro do processo, tá? Elas têm algumas vantagens, enfim, não seria vantagens dentro do processo, tá? Mas, por exemplo, uma pessoa que está com... Vou fazer uma pergunta. Vocês acham que uma pessoa que está com câncer terminal, tá? Uma pessoa que está com câncer terminal, pede uma tutela provisória de urgência. Você acha que o processo dela tem que tramitar na mesma velocidade que um processo normal de uma pessoa que não está com câncer? Não, o processo dela, né, deve ter prioridade, afinal de contas ela está com uma situação específica. Então, existem determinadas situações que as partes elas precisam terem determinadas medidas para que elas possam, né, ser igualadas com as outras. É o chamado, né, que a doutrina fala, é preciso um banquinho para que outra parte possa subir e ficar na mesma igualdade que a outra. Exemplo, no direito do consumidor, é garantida a inversão do ônus da prova, tá? No direito do consumidor, artigo 6º, inciso 9º do CDC, é garantida a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar... E aí é o seguinte, vamos supor que eu entro com um processo contra a Claro e falo que tá tendo... O meu plano tá vindo a mais, tá? Vamos supor que eu contrate um plano de R$30 e tá vindo cobrança de 60. No direito do consumidor, não sou eu que preciso provar que tá vindo 60. É a Claro que precisa provar que não tá vindo 60. Ou seja, o ônus da prova é invertido. Eles que precisam provar que não está acontecendo aquilo. E no direito do consumidor isso acontece porque o consumidor é hipossuficiente. O consumidor ele está em desvantagem, ele não tem conhecimento, ele não tem acesso a todos os documentos. Então, no direito do consumidor é garantida a inversão do ônus da prova. Mas, como regra geral, todas as partes têm que ser tratadas de maneira igualitária. Beleza? Vamos lá para o artigo 8º, que fala sobre os fins sociais do processo. O artigo 8º diz assim, ó: ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Ó, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Percebam, esse princípio dos fins sociais é um princípio mais social mesmo, né? Em que o processo também tem essa finalidade, em que o juiz, quando ele vai dar uma decisão e quando ele vai utilizar o ordenamento jurídico, ele deve sempre se basear nos fins sociais e na exigência do bem comum. Isso a doutrina diz que é a chamada equidade. Tá? A doutrina traz isso como se fosse a chamada equidade. O que é a equidade? É aplicar a justiça ao caso concreto, é aplicar a justiça à realidade social. É aplicar a justiça buscando atender os fins sociais. Ou seja, o poder judiciário, o juiz, quando ele está julgando, gente, ele não está simplesmente julgando um processo, ele não está simplesmente fazendo um trabalho dele, um trabalho comum. Ele está atendendo um fim social. Ele está prestando um serviço à coletividade, ele está prestando um serviço à sociedade. Quando um juiz ele soluciona um processo, quando o juiz julga uma causa, e aí eu não sei se vocês já viram, gente, tem gente que se emociona quando tem uma solução de um processo, tá? Quando uma pessoa, por exemplo, recebe uma indenização, ou quando uma pessoa é reparada por um dano moral, ou até mesmo por um dano material. Quando a pessoa consegue, em tutela de urgência, que o seu plano de saúde cubra uma cirurgia de urgência que ela vai fazer. Quando uma mãe consegue a pensão, a pensão alimentícia do pai. Esse julgamento não é simplesmente um julgamento qualquer. É o atendimento de um fim social. É o atendimento ali de uma finalidade que envolve a comunidade, que envolve a sociedade. A sociedade ela está cheia de problemas. E esses problemas, muitas vezes, eles podem ser resolvidos pelo Poder Judiciário. Então, o ordenamento jurídico ele tem essa função social de atender os fins sociais e principalmente o bem comum, ou seja, o bem da coletividade, o bem da sociedade. Buscando sempre resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, buscando atender a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Princípios estes que são até princípios inerentes à administração pública, né? Ou seja, o juiz deve sempre se buscar pautar pela lei, deve sempre publicar os seus atos, divulgar os seus atos, buscar ter uma atuação eficiente, ser razoável, o tempo do processo ser um tempo proporcional ao caso concreto, enfim. Continuar aqui, vamos falar agora sobre o artigo 9º, artigo 10, artigo 9º, artigo 10º aqui, sobre o princípio que a gente até chegou a comentar. Calma aí. Em aulas passadas, que é o princípio de vedação de decisão surpresa, da vedação à decisão surpresa. Vamos lá. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, tá? Então, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O que diz esse princípio aqui? O que diz esse artigo aqui? É o que a gente falou, aula retrasada, especificamente em constitucional, sobre o princípio do contraditório. O que é o princípio do contraditório? Cada parte ela deve ser ouvida em relação à manifestação que tiver sido dada pela parte contrária. Toda vez que uma parte se expressar no processo, toda vez que uma parte se manifestar no processo, a outra parte tem direito, tá, de se expressar contrariamente, tem direito a fazer as suas alegações. Então o princípio do contraditório diz, toda vez que uma parte alegar no processo, deve ser aberta oportunidade para que a outra parte possa se manifestar, que é o princípio do contraditório. Especificamente aqui no Código de Processo Civil, essa situação é chamada de princípio da vedação da decisão surpresa, tá?
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Ou seja, toda vez que o juiz for dar uma decisão, como regra geral, ele tem que ouvir a outra parte. Como regra geral, ele tem que ouvir a outra parte, atendendo justamente o contraditório. O juiz não pode dar uma decisão sem ouvir a parte contrária, sem ouvir a manifestação dela, sem ouvir ou sem que a parte contrária impugne aquela manifestação. Agora, existe exceção. Existem situações em que o juiz ele pode decidir, ele pode tomar uma decisão sem ouvir a parte contrária. Existem situações, tá, que o juiz ele pode tomar uma decisão sem que a outra parte seja ouvida. Essas situações são chamadas pela doutrina de inaudita altera partes. Inaudita altera partes. O que significa? Isso daqui vem do latim, inaudita altera partes. O que significa inaudita altera partes? Significa sem ouvir a parte contrária. Inaudita, sem ouvir, altera, contrária, parte, parte contrária. Então, inaudita altera partes significa decisões do juiz sem ouvir a parte contrária. E aí vamos lá. Como regra geral, o juiz não pode tomar uma decisão sem ouvir a parte contrária. O juiz tem que dar a oportunidade contraditória. Agora, existem situações em que pode o juiz tomar uma decisão sem ouvir a parte contrária, sem oitiva da parte contrária. Quais são essas situações? São essas situações aqui do parágrafo único, olha. O disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, as hipóteses de tutela de evidência prevista no artigo 311, inciso 1, inciso 2 e 3, e a decisão prevista no artigo 701 do Código de Processo Civil, que é em relação a pagamento de ação monitória. Então é o seguinte, o que eu queria falar com vocês. Como regra geral, o juiz ele não pode decidir sem ouvir a parte contrária. A parte contrária, necessariamente, ela vai ter direito ao contraditório. Agora, existem exceções. Existem exceções que o juiz ele vai decidir sem ouvir a parte contrária. Vão ter decisões do juiz que vão ser decisões inaudita altera partes, ou seja, decisões sem oitiva da parte contrária. Eu vou utilizar especificamente a primeira situação aqui, que é a mais comum e talvez vai ficar mais tangível para que vocês possam entender, que é a tutela provisória de urgência. Imagina o seguinte, imagina que eu tive um monte de cobrança indevida pelo banco, tá? Tive um monte de cobrança indevida pelo banco. Eu entro com um processo, obviamente, pedindo a declaração da inexistência daquele débito, para que o débito seja declarado inexistente. Peço indenização de danos morais e eu peço uma tutela de urgência. O que é a tutela de urgência, gente? É a tutela que é dada pelo juiz no começo do processo. Tutela de urgência é uma tutela que é dada no começo do processo e não ao final. Eu peço uma tutela de urgência para quê? Para retirar, vamos supor que eles tenham negativado o meu nome, tá? Tem uma cobrança indevida, eu não paguei, obviamente, e eles negativaram o meu nome. E eu, com tutela de urgência, eu peço para quê? Para retirar meu nome do SPC, para retirar meu nome do Serasa. Entro com esse processo. O juiz, ele só vai julgar a causa ao final. Ele só vai julgar a causa ao final do processo. E durante esse tempo, ele vai ouvir a parte contrária. A parte contrária vai contestar, a parte contrária vai expor ali os fatos, né, que ela quiser contrários ao que eu tenho alegado, vai, né, colocar documentos e tudo mais. Agora, em relação à tutela de urgência, em relação a tirar meu nome do SPC, o juiz não vai ouvir a parte contrária. Em relação a tirar meu nome do SPC, o juiz vai decidir sem que a parte contrária seja consultada. Se o juiz vê que tem uma prova inequívoca da alegação, se o juiz vê claramente que o que eu estou falando, o que eu aleguei, eu tenho uma prova inequívoca, que, por exemplo, o meu nome está negativado. Se houver prova, tá, da verossimilhança da alegação, ou seja, tem aparência de verdade aquilo que eu estou falando, e se houver possibilidade daquele dano se tornar irreparável,
houver possibilidade daquele dano não poder ser reparado posteriormente, o juiz pode me conceder a tutela de urgência. Nessa tutela de urgência, o juiz não ouve a parte contrária. Tá? Vou até dar o exemplo aqui, vou até outro lado aqui. Ju, você que trabalha lá com o Dr. Decildo, quando o juiz dá uma liminar, tá? Quando o juiz dá uma liminar, ou seja, uma decisão no começo do processo, ele abre para a parte contrária ou ele decide sozinho? Decide só, né? Quando o juiz vai dar uma liminar, gente, ou seja, uma limine, né? Uma decisão no começo. Quando o juiz ele vai dar uma liminar, por exemplo, vai conceder, sei lá, vai conceder um HC, vai conceder uma liberdade provisória, ele não abre para outra parte. É uma decisão inaudita, altera pars. Por quê? Porque é uma tutela de urgência, está no começo do processo. Ou seja, ele não vai abrir para a parte contrária. Beleza? Então, existem situações em que o juiz não ouve a parte contrária. Essas situações são essas do parágrafo único aqui do artigo 9º. E artigo 10 aqui, finalizando. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trata de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, ainda que seja matéria que o juiz deva decidir de ofício, deve necessariamente ser dada possibilidade às partes se manifestarem. Ou seja, as partes têm direito de se manifestar, tá, gente? Não pode haver decisão de juiz sem que a parte tenha possibilidade ou direito de se manifestar. Por isso que chama princípio da vedação da decisão surpresa. Não pode haver uma decisão de um juiz sem manifestação ou sem participação da parte, principalmente valorizando o princípio do contraditório. E o último artigo aqui que eu queria falar para vocês é o artigo 11, que é o princípio da motivação, que fala que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Ou seja, gente, todos os julgamentos dentro do Poder Judiciário são públicos, tá? São públicos e fundamentadas todas as suas decisões. Princípio aqui da publicidade e princípio da motivação. Todos os julgamentos e todos os atos, né, do Poder Judiciário, né, e poder público, como regra geral, são públicos, expostos ao público. Todo mundo tem acesso ou possa ver. E deve ser fundamentada todas as suas decisões. Ou seja, o juiz pode julgar da forma como ele quiser, mas ele tem que indicar as razões, os motivos para aquele fundamento. Perdão, os motivos, as razões para aquele julgamento. Parágrafo 1 fala, nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e seus advogados defensores. Ou seja, nos processos que correm em segredo de justiça, só as partes têm acesso ao processo. Existem situações, principalmente direito de família, que o processo fica restrito, né, gente, ao público. Tem um sigilo ali interno, ou seja, só as partes têm acesso. Perdão, sigilo externo, né? Só as partes têm acesso, quem está de fora não entra. Então, o princípio da publicidade, como regra geral, todos os atos, audiências do Poder Judiciário são públicos, expostos e acessos ao público, para que, né, as pessoas possam ver, as pessoas possam até mesmo fiscalizar. E princípio da motivação, juiz pode julgar da forma como ele quiser, decidir da forma como ele quiser, desde que ele fundamente, justifique, exponha suas razões. Estou condenando, mas estou condenando por causa disso e disso e disso. Estou absolvendo, mas estou absolvendo por isso e por isso e por isso. Beleza, gente? Tranquilo? Tranquilo por aqui? Gente, espero que esteja tudo bem, então. Vamos parando nossa aula aqui.